Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão para a nossa próxima avaliação, para a nossa A6, que vai contemplar aí os conteúdos estudados na sequência didática número 3, Ética Moderna em Kant, e SD4, Ética Moderna no Utilitarismo. Eu sou a Tanete Lobo Viana e eu peço para vocês que, apesar não, mas que mesmo que nós estejamos tendo essa aula de revisão, que vocês não deixem de abrir o AVA nessas duas sequências didáticas, estudem os materiais complementares que nós fornecemos para vocês, os slides da aula, que tem muita informação. Abram o livro didático de vocês, leiam, façam um resumo, se apropriem, né, dos conteúdos. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, por favor, nos mandem mensagem no fórum, conversem com a gente, tragam alguma dúvida, alguma colocação, algum complemento. Deixem a gente saber se vocês têm dúvidas, para que a gente possa participar desse processo com vocês até o dia da avaliação e para que vocês possam chegar na avaliação da maneira mais confortável possível, né? Da maneira mais confiante possível, tá bem? Então, durante esse trimestre, a gente estava falando de ética na modernidade, então a gente estava falando como que os pensadores, como que os filósofos da modernidade, eles começaram a estudar as ações do homem. Como que o homem age, né, para o seu coletivo? Como que a ação do homem, ela funciona? Qual é a ação boa, qual é a ação ruim, qual é a ação correta, incorreta, justa ou injusta? O que faz do homem... o que faz o homem a ter ações boas? Então, todas essas indagações, elas vão surgir justamente para tentar entender como que o homem se relaciona no meio que ele vive, né? Como que o homem se relaciona com a sua sociedade, como que o homem se relaciona para fazer política, enfim. Durante o nosso trimestre, a gente viu, então, duas correntes de pensamento que são distintas. A gente viu a ética deontológica, que vai ser aquela seguida por Kant, e a gente viu a ética consequencialista, que vai ser aquela seguida pelos filósofos utilitaristas. Dentre eles, o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. Então, quando a gente vai falar de ética deontológica, aquela que foi seguida por Kant, a gente vai falar de uma ética do dever. Para Kant, todas as minhas ações, elas precisam passar pelo crivo da razão. A minha razão, a minha faculdade racional enquanto ser humano, é a peneira, é aquilo que separa, é aquilo que dá o aval se a ação pode acontecer ou não. Então, por mais que eu tenha ações que são movidas pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelos meus ímpetos, pelos meus impulsos, essas ações, elas devem passar pelo crivo da razão. A minha razão é que dita se aquela ação deve ser efetivada ou não. Então, quando eu vou falar de ética deontológica, eu estou falando aí da ética do dever. Percebam, então, que para Kant, a minha ação ela é dependente desse processo que acontece antes do agir de fato. Antes de eu agir, eu preciso analisar qual é a minha vontade, de onde veio a minha vontade, se eu posso fazer essa vontade ou não, se eu devo fazer ou não. E é justamente, então, dentro dessa intenção da minha ação, que eu vou poder falar se ela é boa ou má. A intencionalidade da minha ação é que vai fechar aí essa ideia de se ela vai ser moral ou imoral. Percebam que para a ética deontológica, eu preciso fazer o certo porque é o certo. Eu devo fazer as coisas certas porque elas devem ser feitas daquele jeito.
Eu não faço as coisas certas porque elas vão me trazer uma vantagem, ou porque elas vão ser utilizadas, ou porque elas trazem felicidade. Eu não faço uma coisa porque eu faço dentro do dever, tá? Então, eu não faço para ganhar algo, eu não faço porque vai ser legal, eu não faço porque me traz vantagens, mas eu faço porque é assim que deve ser feito. Ficou claro para vocês? Então, o que vai mover aqui, o princípio moral dessa ética kantiana, deontológica, vai ser a intenção da pessoa. A minha intenção precisa ser boa para que a minha ação seja correta, seja moral. A minha intenção deve ser correta para que eu possa para que minha ação seja correta. E dentro dessa ideia, então, Kant ele vai falar aí da teoria da boa vontade. Kant ele vai falar que não adianta a sua ação ser boa, né? Não adianta que a sua intenção seja boa, mas ela tem que ser ilimitadamente boa. É preciso que seja boa sem reservas. Porque justamente essa ideia do bom, do ilimitadamente bom, que vai me trazer essa vontade de que a motivação da minha ação ela é boa em si mesma. Então, quando Kant ele vai falar da boa vontade, ele vai falar que essa boa vontade ela só pode ser entendida, essa ideia do ilimitadamente bom, ela é derivada da teoria do dever e do querer autônomo. Por quê? Porque tão somente quando eu entendo a ética do dever, quando eu entendo que as coisas devem ser feitas porque elas são as certas, e quando eu autonomamente compreendo e escolho seguir esse dever, é que eu posso ter aí uma ação bondosa em si. Então, traduzindo aqui, para Kant, a minha ação ilimitadamente boa, ela vai partir justamente desse meu processo onde a minha razão valida as minhas intenções. O ilimitadamente bom, ele vai depender que eu racionalmente compreenda aquele dever e que eu autonomamente, por uma questão de autonomia, por escolha própria, por compreensão racional daquele processo, eu escolha cumpri-lo da maneira que deve ser. Certo? Então, e o dever, por sua vez, ele vai ser a necessidade de efetuar uma ação por respeito à lei moral, né? A lei moral, ela sempre vai ser dada pela racionalidade. Então, se é a razão que determinou aquele dever, se foi aquela lei, se foi a razão que compreendeu que aquela lei é a certa, então é nosso dever seguir aquilo. Tá? Então, o dever vai ser essa necessidade da ação feita a respeito da lei moral, sendo que a lei moral ela vai ser dada pela racionalidade do sujeito. Para isso, para que a gente compreenda toda essa questão de que a intenção deve ser boa, mas que tem que ser ilimitadamente boa e que tem que passar pelo crivo da razão, né? As vontades, os desejos, os impulsos, eles são submissos à razão, a gente vai chegar ao princípio do imperativo categórico. O imperativo categórico é justamente a ideia de fazer o certo porque é o certo. É justamente aquela máxima kantiana de que efetive a sua ação como se dela você pudesse, como se você pudesse torná-la universal. Efetive a sua ação como se todos
pudessem efetivar essa ação e ela continuasse sendo moral, tá? Então, a ideia do imperativo categórico é aquela ação que visa a universalidade. Então, o certo, que vai ser certo para todo mundo, sob quaisquer circunstâncias, em qualquer ambiente, é o certo porque é o certo. E aí, para Kant, é justamente o imperativo categórico, que é uma ação decorrente do indivíduo livre e racional, daquele indivíduo, então, que compreende as regras, que pela sua própria racionalidade compreende a lei moral, respeita essa lei moral e age de acordo com o dever. Tá bem? Em contraponto a essa ideia deontológica, a gente vai ter a ideia consequencialista. O princípio moral da regra consequencialista vai estar voltado ali a resultado das minhas ações. Então, os consequencialistas, eles vão pensar a ação humana a partir dos frutos que essa ação gera. A minha ação, ela gerou felicidade ou sofrimento para as pessoas? A minha ação gerou vitória ou derrota? A minha ação fez com que as pessoas ficassem bem ou ficassem mal? Então, a ética consequencialista, ela é voltada para a consequência do ato. Entretanto, isso não quer dizer que ela se despreocupa da intenção, tá? O foco dela é pensar a consequência da ação. Mas isso não quer dizer que vale qualquer intenção. Eu posso ter uma intenção má, eu posso ter uma intenção imoral, mas se isso gerou uma consequência boa, está tudo certo. Não necessariamente, tá? Aqui os consequencialistas, os utilitaristas, eles vão pressupor que tanto consequências quanto intenções são importantes para avaliar, né? Não só as consequências, apesar de a teoria ter como foco as consequências. E aí, o princípio da utilidade aqui, ele vai ter essa ideia de fazer o que é útil e bom para a maioria das pessoas. Um errinho de português aí, desculpe, mas então, o que é útil e bom para a maioria das pessoas. Porque todo ser humano busca a felicidade. Então, olha só que interessante. Quando a gente vai falar da ética utilitarista, eu vou começar a pensar como que eu posso usar as minhas ações, como que as minhas ações elas podem ser efetivadas de forma a maximizar o bem-estar ou a felicidade daqueles que estão envolvidos na ação. Eu não estou falando aqui, dentro do utilitarismo, que eu vou efetivar a ação pensando em mim mesmo. Eu vou fazer uma ação pensando se a consequência dela vai ser boa para mim. Não é isso que os utilitaristas colocam. Os utilitaristas, eles vão colocar que eu vou pensar numa consequência de ação que seja boa para aqueles que estão envolvidos nessa ação. Então, para aqueles que vão, entre aspas, sofrer as consequências da minha ação, tá? E aí, como eu estou falando de pensar em maximizar o bem-estar, eu vou ver aqui que o utilitarismo ele vai pensar muito nessa questão de buscar o prazer e evitar a dor. Mas aqui, o utilitarismo e a ética kantiana são algumas das principais abordagens na filosofia sobre ética. Ambas têm um apelo intuitivo, no entanto, apresentam diferenças significativas, justamente aquelas diferenças dos princípios morais que eu mostrei para vocês. No utilitarismo, com o princípio da utilidade,
a gente vai começar a gente vai começar a se deparar com dúvidas que são muito subjetivas, né? A relação entre o bom e o útil, ela vai precisar que a gente se questione. As minhas consequências são úteis para quem? As minhas consequências, elas vão trazer bem-estar para quem? Como que eu posso conceituar o que é útil, o que é felicidade ou o que é bem-estar? E aí foi justamente o que eu falei para vocês. Muitos vão considerar a corrente utilitarista, a ética consequencialista, como um reforço ao egoísmo humano. Mas esses pensadores, esses teóricos, eles não vão se agarrar à ideia de que eu vou pensar no que é útil para mim, o mais vantajoso para mim, independentemente do outro que convive comigo, né? Esses pensadores, eles vão justamente começar a pensar que as nossas ações reverberam ao nosso redor. E aí, quando eu vou pensar na consequência da minha ação, eu vou conceber o bom como útil para os outros, né? Claro que isso pode coincidir de ser útil para mim também, mas eu vou pensar que as minhas ações, elas possuem consequências que vão para além de mim. Então, eu vou ter aqui tanto John Stuart Mill quanto Jeremy Bentham como os representantes do utilitarismo. Jeremy Bentham, ele vai ser o precursor dessa corrente e ele vai pensar justamente em uma ação que cause o máximo de prazer ao máximo de pessoas e que seja menos dor ao mínimo de pessoas, menos sofrimento ao mínimo de pessoas. E Stuart Mill, ele vai seguir um pouco essa ideia do Bentham e ele vai falar que o útil é aquela ideia quando você possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. A teoria deles é bem parecidinha, assim, né? E ambas estão nesse contexto, então, de pensar a consequência. Claro que também as intenções não vão ficar de fora. Então, a visão utilitarista pretende ser a superação das duas posições anteriores, extremas e unilaterais. O utilitarismo sustentará, então, que o bom é o útil e vantajoso para o maior número de pessoas, cujo interesse inclui também o meu interesse pessoal, né? As consequências também devem ser boas para mim, devem maximizar o meu prazer. Mas como conciliar diversos interesses, o dos outros e o meu, quando esses entram em conflito? A resposta dada pelos utilitaristas diz que o bom e o útil dependerá das consequências do ato moral. O ato será bom ou útil quando trouxer boas consequências, tá? Independente do motivo que o levou a praticá-lo ou até mesmo da intenção. Então, a resposta útil para quem? Ela vai envolver aí o útil para o maior número de pessoas e que traga boas consequências. Certo? Então, como eu falei para vocês, o foco da corrente utilitarista é a consequência, tá? A minha ação moral, ela é medida se a consequência, a minha ação moral, ela é medida pela validade, não é essa palavra que eu quero usar. Bom, vou ser prolixa aqui, tá, gente? Se a consequência for boa, a minha ação moral é boa, tá?
eu vou envolver o resultado da minha ação. Se o resultado for benéfico, a minha ação foi boa. O foco da corrente é essa. Mas não é correto afirmar que nessa corrente apenas as consequências são levadas em consideração, que são relevantes. Não, as intenções elas também vão ter um papel aí, apesar de não ser o foco da corrente. Tudo bem? Então, a visão utilitarista, ela procura ser racional e pragmática. O caráter ético de uma conduta é avaliado a partir de suas consequências. O útil, portanto, é entendido como aquilo que contribui para o bem-estar geral, a maximização da felicidade. O utilitarismo é racional e pragmático. O caráter ético de uma conduta é avaliado a partir das suas consequências. Dobrou aqui, ó. É bom que a gente fica bem com isso aqui bem guardado, tá? O termo utilitarismo, ele vai ser então cunhado aí por Stuart Mill numa obra publicada em 1863. E aí, a ética utilitarista ela é muito decorrente nos nossos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Justamente porque geralmente a gente pensa nessa questão das consequências das nossas ações em várias oportunidades de tomada de decisão, onde a gente precisa avaliar as nossas ações. E os desafios da ética utilitarista vai ser como conferir o máximo bem ao maior número de pessoas numa sociedade. O bom ou o útil é colocado em uma relação onde o homem procure conciliar seu interesse pessoal com o da sociedade, o particular com o geral e para o maior número de pessoas. Desconsidera a natureza humana e as condições histórico-sociais concretas, ou seja, o mundo real é muito diferente, pois cada pessoa em cada classe tem uma visão do útil diferente e varia com o tempo. Então, é interessante a gente notar aqui que essa corrente, ela tem aí um certo dinamismo. A corrente não, mas pensar por essa corrente vai exigir aí um certo dinamismo, né? Porque a gente vai ter que sempre estar avaliando o que é o útil, o que é a maximização do bem-estar e do prazer. A gente vai ter que sempre avaliar se a minha ação, aquela ação do momento, ela de fato vai gerar uma consequência boa naquelas condições ambientais, históricas, culturais, geográficas, enfim. E aí aqui, só para apresentar para vocês rapidamente, as principais diferenças entre Stuart Mill e Jeremy Bentham. Stuart Mill enfatiza não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos prazeres. Porque aqui, quando eu vou falar que a minha consequência ela deve gerar felicidade, maximizar o bem-estar, eu estou falando justamente em que eu devo procurar os prazeres das minhas ações, né? Os prazeres que podem ser consequências das minhas ações. Só que aqui é muito importante a gente notar que não é um prazer pelo prazer, tá? Aqui é interessante a gente notar que a gente não está falando de uma corrente hedonista, a gente não está falando que essa corrente vai procurar o prazer pela satisfação individual, não é isso. Então, ele vai justamente falar dessa dualidade entre quantidade e qualidade dos prazeres. E aí ele vai fazer uma distinção entre os prazeres superiores, associados ao intelecto, às emoções, à imaginação e aos sentimentos morais, e os prazeres inferiores, que seriam aqueles ligados ao corpo, aqueles instantâneos, aqueles, né, que seriam mais do imediatismo, né, do impulso da ação.
Os prazeres superiores são mais difíceis de serem cultivados, já que os homens têm facilmente mais acesso aos prazeres inferiores, mas os superiores se destacam pela estabilidade, segurança e permanência. Então é interessante a gente notar aqui também, né, que ainda na ética consequencialista a gente vai ter esse, entre aspas, elogio da razão, né? Apesar de não ser aquela proposta da importância racional que se apresenta na ética deontológica. Na preocupação com o bem-estar geral, Stuart Mill defende que o espírito deve ser cultivado para o interesse sincero no bem público. Assim como Bentham defendia a necessidade da lei harmonizar o interesse de cada indivíduo com o interesse de todos. Então, olha que interessante, Bentham, ele vai botar isso também para a esfera pública, né? Como se fosse um dever aí do governo, da política, em que a lei harmonizasse essa ideia da maximização da felicidade e do bem-estar, em que a lei justamente tentasse maximizar o bem-estar do interesse de todos e tentando alinhar cada vez mais ali com o interesse de cada indivíduo. A educação e a opinião pública deveriam estabelecer na mente de cada indivíduo a associação indissolúvel entre a própria felicidade e o bem de todos. Então, gente, as ideias gerais, elas são mais ou menos essas, tá bem? É muito importante a gente focar nessas diferenças da ética deontológica para a ética consequencialista. E é importante a gente saber um pouquinho desses conceitos, tá? O conceito do consequencialismo, da ética deontológica, da boa vontade, o que seria esse maximizar o bem-estar, tá? Então, eu acho que é isso que eu queria acrescentar para vocês, né? Eu acho que a partir disso a gente já consegue fazer uma boa revisão. E desejo a todos uma boa prova. Por favor, mandem mensagem no fórum, tá? A gente vai ter aí toda semana para conseguir acompanhar vocês, tentar sanar as dúvidas e os interesses de vocês. E é só. Boa prova para todo mundo.